Então a Bíblia mostra que o não cumprir a nossa parte é visto por Deus, primeiro, como uma traição. E em segundo, e eu diria até mais grave, está linkado, está interligado. Intrinsecamente interligado mesmo, mas adultério. É como se fosse um adultério. Porque Deus leva muito a sério o nosso relacionamento com Ele. E é comparado, em toda a Bíblia você vê isso, é comparado a um casamento, irmão. Já pararam para pensar nisso? O relacionamento de Deus com o seu povo, com a sua igreja, é comparado a um casamento. E quando nós traímos a confiança dele, pode ser uma traição e um adultério. Está claro isso? O apóstolo Tiago, na sua carta, no capítulo 4, verso 4, ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se, veja, é uma decisão da pessoa, inimigo de Deus. Isso é muito pesado. Isso é muito forte. Porque o que mais tem hoje são pessoas nas mais variadas denominações cristãs que se intitulam como servos de Deus, como cristãos, mas querem ao mesmo tempo ter a amizade do mundo. O que seria, pastor, ter a amizade do mundo? É fazer o que eles dizem que pode fazer, enquanto a Bíblia diz que não pode. Você está me entendendo? Não pode, porque é quebra de aliança. E se é quebra de aliança, é adultério. Por isso que Tiago fala: adúlteras e adúlteras. Vocês estão quebrando a aliança, porque vocês querem manter um pé na aliança com Deus, mas não querem largar o que o mundo oferece. E não são poucos, irmãos, são muitos. Mas em quem nós fixamos o olhar? Naqueles que são mais vistos, mais espalhafatosos, mais chamativos. Mas não se engane, tem gente pianinho no seu cantinho, ninguém nem sabe, nem imagina. E a pessoa não tem aliança com Deus, não firma sua aliança com Deus, porque quer fazer um acordo entre lá e cá, e não é possível. Repito, não é possível. Tem que haver uma decisão, e se essa decisão não for feita, haverá prejuízo, haverá um grande prejuízo. Está claro? Você entendeu? E quando fazem isso, atenção, a Bíblia diz que há um retorno à ilegalidade. Eu vou falar uma coisa que é muito difícil de explicar se for em pouco tempo, mas eu vou tentar aqui e depois a gente vai retomar e explanar isso com mais profundidade em outras mensagens. Tudo bem? Fique tranquilo, se você não entendeu hoje, me procure e a gente vai tentar aprofundar. Mas o que seria o retorno à ilegalidade, pastor? As pessoas têm uma ideia errada sobre a filiação a Deus, se tornar filho de Deus. Você sabe, até mesmo o ditado popular que diz: todo mundo é filho de Deus. Já contei aqui em algumas mensagens que me chamou a atenção, eu era pequeno ainda. Eu ia passando de casa para a escola, creio eu, ou de casa para a igreja, não lembro. Mas eu lembro da cena. Sabe aquelas bodegas de interior, sabe, pastor Maná? Que tem a janela, aquela tábuazinha. E eu lembro como hoje, Ives, cidadão embriagado, dei uma tapa assim na tábuazinha, chamando a atenção do vendedor lá, o dono da bodeguinha, e fala assim: bota aí uma para mim.
porque eu também sou filho de Deus. Isso nunca mais saiu da minha memória. Mesmo ainda criança, eu fiquei pensando no que tem a ver. O que tem a ver a cachaça que ele está pedindo com ser filho de Deus? Mas eu notei ao longo dos anos que essa é a concepção errada que muita gente tem. A pessoa acha, não, todo mundo é filho de Deus. É isso que a Bíblia diz? Não. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Que para que eu me torne filho de Deus, eu preciso ter aliança com Ele através de Jesus. Em João, Evangelho, capítulo 1, verso 12, isso explica muito claramente. Marque esse texto que ele é muito importante. Muito importante. João capítulo 1, verso 12, diz assim: mas a todos quanto o receberam, aqui da aliança, quem recebeu a ele, recebeu o sacrifício, quem fez aliança com ele, diz aqui, deu-lhes o quê? O poder de serem feitos, de se tornarem, serem feitos. Eles não nasceram com essa condição, eles passaram a ser, a partir da aliança, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aos que creem no seu nome. Eu estava dizendo ontem aqui, o pessoal candidato a batismo, filho de crente não é neto de Deus. Pastor, aceitei Jesus porque eu fui criado no lar evangélico. Isso não existe. Você pode ter nascido e poucos dias depois já foi trazido para a igreja para apresentar bebê. Já apresentei tantos, você nem a conta de quantos bebês já apresentei ao Senhor. Graças a Deus, alguns já batizei. Aleluia. Apresentou a Deus, eu apresentei. Pastor agora batizou, batizei. Maravilha, o processo lindo. Mas a pessoa tem que aceitar Jesus. Mas passei a vida inteira na igreja, nunca fui nem no mundo, pastor. Não importa, tem que aceitar Jesus, tem que ter uma aliança com Deus. Não é por tabela, irmão. Passei a vida inteira na igreja, então já tenho aliança com Deus. Não é assim não. Tem que aceitar Jesus, tem que se arrepender dos pecados, tem que cumprir o mandamento. Isso está claro para você? De serem feitos filhos de Deus. Mas muitos preferem viver nessa ilegalidade, uma vida de pecado. O que isso acarreta? O profeta Jeremias, no capítulo 5, no verso 25, registra: as vossas iniquidades desviam estas coisas, coisas boas. Se você ler os versículos anteriores, está falando de coisa boa. A iniquidade faz as coisas boas se desviarem. Aí ele fala mais: e os vossos pecados apartam de vós o bem. Vou falar uma coisa estranha, mas eu tenho que falar. Em muitas situações, nem é o diabo. Em muitas situações, nem é o diabo. São as próprias ações da pessoa. Claro que ele se aproveita. É claro que ele fomenta. Claro que ele vai se aproveitar da melhor forma que ele conseguir, ou pior forma que ele conseguir, para perturbar a vida da pessoa, fazer sofrer. Mas está aqui dizendo: os pecados cometidos fazem com que o bem se afaste, se aparte da pessoa. Isso é pesado. Depois você vê um monte de gente perturbada, um monte de gente angustiada, um monte de gente sofrendo. E se pergunta: por quê, meu Deus? Por quê? Por quê? Enquanto você esconder, enquanto você ocultar, a coisa vai continuar pesada e difícil. Olha o que diz aqui o profeta Isaías no capítulo 59. Isaías 59, 2 diz assim, concordando: as vossas iniquidades fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus.